No discipulado de hoje, nós falaremos sobre o caminho da santificação. Na verdade, nós vamos fazer uma série de estudos que nós trataremos sobre esse tema, o caminho da santificação. Santificação é um processo contínuo que começa quando nos convertemos, quando nos entregamos a Cristo. E esse processo de nos parecermos cada vez mais com Jesus, de nos afastarmos do pecado que nos rodeia, de nos aperfeiçoarmos, de amadurecermos em Cristo, esse processo vai durar durante toda a nossa vida, todo o período que estivermos aqui nesse corpo, nessa carne, nós estaremos num processo de santificação. E justamente essa palavra santificação, esse aperfeiçoamento, esse crescimento, é o que nós almejamos como discípulos de Jesus. Nós queremos cada vez mais ser parecidos com Ele. Nós queremos refletir a vida de Cristo em todos os lugares, em todos os momentos. Queremos que as pessoas conheçam a Deus através do nosso modo de falar, do nosso modo de agir, da nossa maneira de viver. Nós queremos ver uma grande multiplicação, não de pessoas que simplesmente frequentam uma igreja ou participam de uma instituição religiosa. Nós queremos ver uma grande multiplicação de discípulos de Jesus, de pessoas que querem seguir os passos de Jesus, pessoas que têm o caráter de Cristo, que amam a sua palavra. João diz lá na sua carta em 1 João que aquele que ama a Deus segue os seus ensinamentos, obedece os seus mandamentos. E no discipulado de hoje, o primeiro passo que nós vamos abordar é a importância de sempre reconhecer as suas dificuldades, as suas fraquezas, os seus problemas, os seus medos, reconhecer quando não está bem. Paulo, ele fala uma coisa muito importante no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 16 até o 20. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Paulo fala assim: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana, na minha carne. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que eu quero. Mas justamente o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim. Paulo, ele fala sobre essa luta da carne contra o espírito, do pecado lutando agora contra a sua nova natureza. E ele reconhece que essa luta vai ser algo constante em sua vida, assim como nas nossas vidas também. Eu já falei algumas vezes que pessoas começam a esfriar muitas vezes na fé, até mesmo a se afastar e morrer, porque não querem reconhecer um problema, uma dificuldade, um pecado, seja por vaidade, seja por vergonha, seja por não querer acreditar ou não querer enxergar. É como alguém que tem, de repente, um filho doente, que às vezes demora para querer aceitar aquela enfermidade, aquela doença. Mas quanto mais você demorar para aceitar, mais tempo essa enfermidade vai se prolongar, mais tempo vai demorar para que seja curado. Porque a gente só vai procurar cura quando nós aceitamos, quando reconhecemos que estamos enfermos. Quantos pais, às vezes, está na cara, todo mundo está vendo ali que o filho é viciado, está com problema, só que ele entra num estado de negação, porque não quer, muitas vezes, aceitar, sofrer aquele momento. Mas, na verdade, ele vai só prolongar o seu sofrimento. Muitas vezes nós passamos a viver dessa maneira. Às vezes passamos a negar algumas coisas, a não querer enxergar quando estamos frios, quando estamos enfraquecendo. Às vezes pecados que de repente retornaram a nos incomodar. Nós começamos a demorar a confessar, a falar, a pedir ajuda para o nosso irmão. Nós sempre estaremos aqui nesse mundo num estado de confissão, de reconhecimento. Quando nos convertemos, nós reconhecemos quem Deus é, quem nós éramos. Nós estávamos perdidos, nós estávamos numa vida incontrolável, porque a nossa vida longe de Deus é uma vida sem controle. Estávamos indo para o inferno, para a morte eterna. Mas através de Cristo Jesus, do seu sacrifício, nós fomos resgatados, nós fomos libertos das trevas, fomos salvos da morte e recebemos a vida eterna. E com isso, a nossa vida, que estava totalmente fora de controle, foi colocada nas mãos de Deus. E nós precisamos permanecer constantemente com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa vida diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é.
Quando nós deixamos de confessar, quando deixamos de reconhecer um problema, um pecado, uma dificuldade, muitas vezes nós queremos novamente pegar o controle e falar assim, não, isso aqui eu dou um jeito, isso aqui está sob domínio, isso aqui eu vou resolver, ou o tempo vai curar. Eu quero dizer para você que dentro do processo de santificação, nós precisamos constantemente confessar os nossos pecados. Nós precisamos constantemente reconhecer nossas fraquezas, dificuldades diante do Senhor e diante dos nossos irmãos. Reconhecer que precisamos de ajuda e que sozinho nós não podemos e não vamos conseguir caminhar. Nós precisamos reconhecer que somos fracos e que, assim como Paulo disse, o pecado habita em nós, vai sempre lutar contra a nossa nova natureza. Nós não somos Deus. Nós não somos perfeitos. Às vezes, como líderes ou como crentes mais maduros, nos tornamos mais ainda difíceis de reconhecer uma falha, um erro, uma tentação, de pedir ajuda para o irmão, e muitas vezes nos tornamos aprisionados e vamos morrendo aos poucos, porque entramos num caminho não de santificação, mas num caminho que vamos nos afastando cada vez mais daquele que é o nosso exemplo, daquele que é o nosso modelo. Então, no discipulado de hoje, nós queremos falar sobre essa palavra, reconheça. Existe um outro versículo dentro da bem-aventurança que ele representa muito bem esse processo de você reconhecer. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, fala assim, felizes, bem-aventurados, os que sabem que são espiritualmente pobres, pois deles é o reino do céu. Aquele que reconhece, não importa o cargo que nós ocupamos ou que ocupemos, não importa o tempo que nós temos de igreja, nós sempre estaremos num processo de santificação, no qual precisamos reconhecer as nossas fraquezas, dificuldades, debilidades. Então reconheça. E hoje, no discipulado, nós vamos ter uma oportunidade em grupo de compartilhar o que na sua vida você percebe que está fugindo do controle. O que está fora do seu controle? É a sua maneira de falar? É a ira? A sua família? O seu casamento? É o seu tempo na internet? É as coisas que você anda vendo nas redes sociais? O que está fora de controle? É a sua alimentação? É o cuidado físico? É o seu relacionamento com o dinheiro? Um pecado? Uma tentação que já saiu do controle? Então, que hoje nós possamos começar reconhecendo o que na nossa vida está fora de controle, o que nós precisamos colocar diante de Deus, o que precisamos confessar e o que precisamos de ajuda. Não adianta nada nós ouvirmos, nós recebermos tantas ministrações daquilo que nós precisamos fazer, se nós deixarmos de nos preocupar com o caminho da santidade, que constantemente precisamos reconhecer, confessar e ser curado, para que não vivamos novamente aprisionados como no passado, mas que sejamos livres, porque Cristo nos libertou, para que de fato sejamos livres. Compartilhe no seu grupo, para esse tempo aí, anote o que está fora de controle, e vocês juntamente vão buscar o direcionamento de Deus, a cura na palavra, e juntamente uns com os outros. Que Deus abençoe a todos.